Muito bem, irmãos, que acompanham o trabalho da UEL. Estou aqui hoje, um momento especial com um grande amigo, Dr. Gilmar. Conte ou Conte? Conte. Conte. Seria Conte no francês, né? Seria Conte no francês. Sua família é francesa, não? Bom, tem... Me parece que no tempo da guerra, lá eles migravam de um país para o outro, mas a origem é francesa, mas estabelecidos na Itália e agora no Brasil. Dante, Conte... Augusto Conte é o pai da sociologia, né? E aí, ó, começou a ficar bom o negócio aqui. Gente, além disso, o meu amigo Gilmar, o doutor Gilmar também, ele é um juiz e operou por muitos anos dentro dessa causa. 28 anos. 28 anos na causa. Julgando pessoas, situações. Não é fácil, hein? Eu costumo dizer que é julgando atos de pessoas. Só Jesus julga as pessoas. Então, olha, eu comecei mal, porque não é a minha área, né? Mas também é um pastor nosso. Ele está cooperando ali com o pastor Gilberto na Prêmios da Graça, como eu também trabalhei uma época, né? Ali com os irmãos. Também faz parte, estou sempre quando eu posso voltar, vir aqui. É muito bom. Então, vamos receber com carinho, na Rede UEL, nosso querido pastor, amigo, doutor, Gilmar Conte, que dá uma situação de início aí, pode falar para o pessoal. Para mim é um grande prazer e uma honra receber aqui o pastor Eliseu, né? Grande compositor, grande músico, pessoa aprofundada no conhecimento, né? Da teologia, e é sempre um prazer desfrutar da sua companhia e dos amigos aí. Vamos ver se colaboramos de alguma forma para que eles desenvolvam algo especial. Nosso bate-papo muitas vezes ajuda pessoas, né? A repensar algumas coisas, a colocar em ordem os pensamentos, isso é muito bom. Doutor, pastor, Gilmar, como é que eu chamo aqui? Como é que eu fico? Pastor. Nós somos amigos, mas aí tem um pessoal assistindo aí. Então, pastor Gilmar, na questão da justiça, Leibniz, do século XVIII, ele cunhou uma palavra que é muito usada, a teodiceia, que é o Deus justo, né? Teodiceia, o Deus da justiça. Ele até afirma, é um teólogo, né? Um teólogo expressivo até. Ele até afirma que o fato de Deus ser justo, ele não escondeu o erro de ninguém. Ele podia ter feito o mundo, escondeu o pecado não existe, o diabo não existe, nada existe, é só bem, alegria. Mas ele não se sentiria bem sabendo que a gente vive num mundo que acha que é tudo maravilhoso e está vendo aqui que tem pecado aqui escondido. Esse conceito de justiça bate com o seu pensamento como juiz? Bom, eu trabalhei no conceito, né, da justiça entre os homens, que é inspirada na justiça divina, especialmente registrada na Bíblia, né? Então existem muitos princípios jurídicos na Bíblia que você encontra até na Constituição e principalmente no convívio, na estrutura familiar, né? Então, mesmo que eu fosse ateu, eu estaria vivendo, né, no sistema judaico-cristão. Então, já que estamos aqui, vamos estudar profundamente, saber até as raízes de todos esses princípios, de onde vem, né? Mas, de uma maneira geral, o conceito bem simplificado de justiça seria dar a cada um o que é seu. Dar a cada um o que é seu. Eu vi uma expressão também de justiça, querendo simplificar, porque se for complicar, complica também, né? Complica muito. Então, eu vi alguém querendo simplificar dizendo o seguinte, que a justiça é um quadrado, é igual a todos os lados. O que é a justiça? É um quadrado. Ele é igual, porque se não for igual a todos os lados, não é justo, né? Do ponto de vista do Estado, a justiça é uma atribuição estatal exclusiva e privativa do Estado, né? Para mim, fazer justiça com as próprias mãos, eu teria que voltar ao olho por olho, dente por dente, ou até antes disso, né? De eu me prevalecer da minha condição física de subjugar o outro a fazer a minha vontade. Então, esse direito de fazer justiça hoje, do ponto de vista estatal, é o poder-dever do Estado, né? De jurisdicionar, né? De agasalhar os teus direitos, de dizer qual é o direito, porque a maneira de fazer justiça não pode ser privada, né?
a não ser em casos excepcionais como legítima defesa, estado de necessidade, onde eu não posso aguardar o Estado vir me agasalhar o meu direito. Exatamente. O senhor entende que a Bíblia também é um livro jurídico? Sem dúvida nenhuma, tanto é que Moisés, né, representa a lei. Né, e a lei foi dada pelo dedo de Deus, né, escrito a laser lá no tablet, né, das duas tábuas. Né? Mas aqui, tem um assunto aqui interessante, que eu não sou jurista, a gente só lê alguma coisa, bom, isso é um juiz, né? O julgamento de Jesus foi uma fraude, do ponto de vista histórico e cultural. Por quê? Eu vou dar só um detalhe, isso como diz, vai me dizer, vai dar uma prévia. Vamos ver, isso faz sentido. Primeiro, ele foi preso depois das 6 horas da tarde, que na jurisdição judaica não podia prender alguém depois das 6 horas da tarde. Ele foi preso aí. Segundo, ele teve inconstância de tribunal. Ele foi levado para Caifás, o Caifás não resolve, manda para para definir o juízo competente, né? Então, tá vendo? Esse termo eu não conheço, só quem sabe. Né? A competência é atribuição, não é capacidade. Então, o segundo lugar foi sair, ele ficou rodando nessa circunstância. Herodes manda para Pilatos, Pilatos manda para Caifás, fica o sacerdote que manda para o prefeito, que manda para o governador. Cara, negócio complicado. Terceiro lugar, Jesus não teve um processo, como vocês falam, um processo legal, com base legal. Com direito à defesa. A promotoria dele foi o quê? Um bando de gente na rua gritando, não tinha um procônsul, alguém de Estado, porque ali o Estado era romano. Ali o Estado era romano. Né? Então, Roma só recebe ele lá, o Herodes se apresenta com um homem que está sendo empurrado pela turba, mas você não vê claramente um oficial romano, um Públio, né? Chama de Públio, e que estava ali para fazer todas essas questões aí, porque o direito romano sabe muito mais que eu, que ele é milenar, né? No caso, o juiz seria o pretor, né? O pretor. Então, fraude porque foi preso fora das leis judaicas, uma fraude porque ele foi conduzido para o tribunal, em constância do tribunal. Uma fraude onde estavam as acusações, os acusadores e as provas que não apareciam, era só subjeções sobre ele. Vendo assim, do modo geral, você pode classificar como isso que teria sido o julgamento uma fraude, um julgamento fraudado, um julgamento inconstante? Bom, quem aplicava ali a lei e depois, na verdade, até executou Jesus seriam os romanos. O Estado era romano. Só que Jesus não estava sob a jurisdição romana como cidadão romano. Ele não é, exatamente. Então você vê que quando prendem Paulo, que ele vê que a situação aperta para ele diz: eu estou sendo preso sem o devido processo, sem uma acusação formal, e eu sou um cidadão romano. E isso causou nos soldados romanos, né, uma aflição muito grande, porque estariam cometendo uma ilegalidade. Então, por isso que esse critério da jurisdição, né? Pois. Então, em primeiro lugar, me parece que Jesus não teria jurisdição, cidadania romana para invocar. Não. Né? Então, nós temos que ver aí o que é que da legislação romana era aplicada exclusivamente ao cidadão romano e o que era aplicado aos gentios. Devia ter, né? Devia ter, com certeza, né? Porque, assim, você imagine que para vender uma propriedade do romano era anunciado em praça pública, então era uma venda tornada pública, de conhecimento público. Né? E o resquício desse sistema hoje é o registro de imóveis, onde você só pode vender um imóvel mediante conhecimento público, tornado público. Né? Então tem essa questão da jurisdição. Né? Então, o cidadão romano teria que ter uma acusação formal, um tribunal formado, né? Mas aí teria que afrontar a legislação romana. Na verdade, Jesus foi perseguido, né?
especialmente pelos fariseus, a mando do Sinédrio, e o Sinédrio aí remonta a uma jurisdição que tinha Moisés, que foi passado por 70. Bom ponto. Né? Então aí, na verdade, Jesus foi levado ao Sinédrio quando preso. Outra questão é que me parece que Jesus não foi preso por soldados romanos, mas uma força armada do próprio Sinédrio. Caifás lá, o pessoal todo. Então, o israelita ali não podia ter arma, né, conduzir arma, mas havia uma força especial a serviço do Sinédrio para manter a ordem pública. Se eles não conseguissem manter a ordem pública, viriam os romanos marchando. Exatamente, o romano trabalhava assim mesmo. E batendo com a espada no escudo e marchando e falando blam, blam, blam. Então quem estava na frente tinha que sair. Então me parece que tinha uma força armada do Sinédrio ali que teria prendido Jesus. Tanto é que Pedro teria decepado a orelha do Malco, né? Então, nessa questão aí do Malco, bom, eu estou aqui sustentando a ideia de que, por essas e por outras, o julgamento do Senhor Jesus foi uma fraude muito grande. Mas, pegando o deixo do Malco aí, Malco porque foi mau contato, né? Foi mau contato. Jesus pega a orelha e coloca de volta. Os pregadores românticos, que eu também sou um, você também é, eles pregam, não, mas Jesus fez um milagre, colocou a orelha de volta, glória a Deus. Só que, olhando para o viés jurídico, ali você vê que Jesus está fazendo uma retirada de prova. Um ato de justiça, né? Porque se o Malco, fazendo parte do Sinédrio, ambicionava fazer parte dos 70, sem uma orelha ele não poderia. Sim, mas há algo implícito aí. Então Jesus colou a orelha. Sim, mas ele tirou a evidência de um crime. Sim. Por quê? Não tem dúvida, né? Porque você veja bem, né, que Jesus advertiu Pedro que Satanás estaria cirandando ele ali, né? Como o leão espreitando a vítima, né? À medida em que ele atacou o Malco, qualquer um dessa força armada poderia ferir ele com uma lança no abdômen e seria fatal. Né? E assim Jesus acalmou os ânimos. Tá, eu continuo ainda naquela linha. Isso também é muito importante. Mas vamos supor, vamos montar aqui o cenário. A orelha foi cortada. Ele era soldado romano. Pedro agrediu o soldado romano. Pedro agrediu o Estado romano. Se foi um cidadão israelita, não romano, não teria ferido a legislação romana. Porque seria apenas um escravo de Roma, não um cidadão romano, que exigisse um processo formal, com defesa, entende? Aí entra a questão, né? Essa força armada era romana ou era do Sinédrio? No meu ponto de vista, era do Sinédrio. E como você afirma, né? Os vestígios do crime, a prova material do crime. A materialidade podia condenar Pedro. Desapareceu aí. Exatamente. Como se tivesse errado o gol. Exatamente. Quando o Cristo recoloca a orelha, ele está tirando a materialidade do crime, o que podia incriminar Pedro. E se Pedro fosse incriminado, ele ia ter um problema quando ele entrasse na igreja naquela época. Um grande líder, logo no começo, até morto no caso. Possivelmente não seria o que foi Pedro no dia de Pentecostes. Sim. E aí, então, o Satanás está espreitando o tempo todo para que o plano de Deus, né, não se realizasse. Não se concretizasse. E isso vem desde Adão e Eva. E aí você vê, e aí existe aí também uma alerta ao nosso temperamento, né? No momento tenso como esse, Pedro age precipitadamente assim. Primeiro que era um discípulo, que dava o mestre, né? E, bom, o cara faz isso. A violência nunca é justificada do ponto de vista bíblico. Pois. Aí quando o Cristo que faz aquilo, ele também está evitando que se instaurasse um julgamento sobre Pedro, e até levasse à corte marcial, devido à agressão que ele fez a um... Mesmo não sendo cidadão romano, seria julgado pelo Sinédrio. Bom, isso também. Tem outro ponto aqui na Bíblia também. Eu só queria concluir essa questão da legalidade ou não do processo, né? Então, sob o ponto de vista dele ser ou não, ter ou não cidadania romana, já muda todo o enfoque, né? Jesus? É. Não, Jesus.
porque daí não necessitaria, né, desse procedimento todo de julgamento com direito à defesa, acusação formal. Então, você não classifica que foi fraude? Não, porque o que não era cidadão romano era julgado sem o devido processo A legal. revelia, sim. É. E tanto é que ele foi levado, né, na presença do governador romano. Sério. E aí ele disse, olha, eu não vejo aí a quebra de nenhum princípio, né, de nenhum tipo penal romano. Mas ele empurra o povo, né? Ele empurra para o rei Herodes. Ele pergunta ao povo, né? Não, Quer que eu faça? mas aí voltou, né? Ah, verdade, Foi verdade. Herodes. Desculpa. O Herodes disse, não. Você vê que coisa. Sedição do povo é romano. Volta lá. E aí ele lava as mãos, né? Rapaz, você vê, doutor Gilmar, você se coloca no lugar de Cristo sendo o justo juiz, né? O justo juiz, conhecedor de todas as leis de justiça, passar por esse vexame todo. Até isso, cara. O maior sacrifício de Jesus não é se submeter à cruz, é se despojar de toda a honra, de toda a glória, todo manto, de todo manto, né? E vir se submeter a uma condição carnal humana. Esse é o grande sacrifício. Você se despojar de toda a glória, de toda a majestade que há nele, né? E dá um agravante aí, pastor, que quando você já foi em Israel, não sei se você tem a oportunidade de ir quando ele ficou preso na prisão que hoje é grega, né? Lá, Roma tinha 3 compartimentos. Tinha o detido, que ficava na superfície, onde havia evidências ou indícios de um crime, falta de materialidade, mas se houvesse alguma evidência que procedia a prisão, ele ia para o segundo andar abaixo, que seria do processo. Daí sobre o processo, aí tudo aquela. Parece que é moderno, parece que era ruim o negócio. Mas quando o cara estava condenado, não tem mais jeito, vai morrer, ele ia para o último. Colocaram Jesus no último. E eu estive lá no local, na cisterna, onde ficou Jesus, ele tem uma plaquinha, né, explicando isso. Eu me emocionei aquele dia, porque eu fiquei pensando, Jesus aqui, ó, olhando ele lá embaixo. Ele não estava lá em cima detido, não estava no processo, estava condenado. Ele olha para cima, vê os soldados conversando e fala assim, eu criei em vocês. Eu vim do mais alto e vocês me põem no seu mais baixo. Cara, que coisa. Além de ser o único humilde que pisou na face da terra, ele suportou a humilhação. Olha aí, o único humilde. Muito bom esse ponto aí. Né? Ele sofreu uma humilhação. Né? Ser humilde é uma coisa, ser humilhado é outra. Aí, gente, tá pegando aí? Tá anotando aí, pessoal? Isso aqui é o podcast da UEA, só coisa boa, gente, só coisa boa. Então, assim, são princípios que a gente vê na Bíblia, que são feridos, né? E a gente começa a pensar nisso com mais clareza. Mas é o justo sacrifício. Também. E é necessário passar tudo isso, porque essa entrega. Na verdade, ele vem construindo o caminho do Adão, né? Ele vem arrumando. É o segundo Adão, né? Ele vem arrumando. Adão tinha todo o direito de ser, né? Adão que tinha todo o direito, por direito, né? De ser o que foi, de ser a bênção que Deus queria que ele fosse, ele abdicou disso por causa da fraqueza, do seu erro. Aí vem Jesus, o justo, né? Ele vem refazendo o caminho, sofrendo a penalidade de Adão, uma coisa que ele não fez, para nos dar a vida eterna. E você colocou um ponto do Adão que eu achei interessante ali, o Adão que não procurou a Deus para pedir perdão, não resolveu o problema de Adão, teve que vir outro Adão para resolver o problema do Adão, que o primeiro Adão não resolveu. Há uma ideia que você começa a construir a partir do momento em que você coloca Adão cumpridor do propósito de Deus. Então, à medida que Eva, né, comete o pecado, Adão poderia recusar. Então, é uma ideia de construção mental que você faz para saber quais são os desdobramentos disso. Então, se Adão diz, olha, Eva, estou vendo que você comeu, não morreu, como Deus sentenciou, mas eu vou aguardar a viração do dia
para pedir permissão para ele, já que eu sou submisso a ele. Então, quando Deus viesse, ele iria colocar o caso à justiça de Deus. E os preceitos de Deus são irrevogáveis. Então, Eva estaria condenada à morte. E Adão não. Adão não. Mas, como Adão comeu, ele morre junto com Eva. Então, Deus poderia propor a ele: você ama Eva? Como a si mesmo? Olha aí, pessoal, olha isso aí. Então dá a tua vida por ela. Quero vir de resgatar vida por vida. A esposa. Que é justiça também. Que é a esposa, resgatar a esposa. Então o que o primeiro Adão não fez, o segundo vem e faz. O justo pelo injusto, porque o segundo Adão vem fazer essa justiça de Deus, dizendo: deixa que eu morro pela igreja. Que está desposada por mim. Eu me sacrifico por ela. Então, o significado desse sacrifício, do ponto de vista espiritual, ele ganha uma relevância que mentalmente e nem sob o ponto de vista jurídico você consegue mensurar. Meu Deus. Só sob o ponto de vista espiritual. Meu Deus. Lembrando que ele é chamado de segundo Adão. Lá em 1 Coríntios 16, 45, 46, fala que ele é o último Adão, na verdade. O último Adão. Até tem uma alegoria que o sangue de Jesus cai no chão. O Lucas ele registra isso, né? Detalhadamente ele fala: o sangue do Senhor caiu no chão. Era o sangue do último Adão buscando o primeiro que havia caído. Né? A Bíblia diz que a terra não quer receber sangue. Quando se trata lá do Caim, diz assim que a terra reclama o sangue do justo, Abel, até hoje. Ela não quer receber esse sangue, ela quer devolver esse sangue. E ao devolver esse sangue, e isso ocorre em regiões da terra territoriais, onde há muita violência, né? Essa violência, esse sangue continua ali, né? Nós temos, por exemplo, a região do Contestado, aqui em Santa Catarina, uma região muito violenta, onde houve guerras aqui no estado, né? Havia um monge chamado José Maria, a favor dos caboclos. Houve uma concessão de terras. É uma história muito famosa aqui em Santa Catarina, né? De ferrovias concedidas ao inglês. E há uma certa quantidade de terra à beira da rodovia, que era terra de caboclos, e resistiram. E a força do exército imperial veio liquidar eles. E um avião foi usado para bombardear eles. Então, até hoje, eu faço essa analogia, é uma região muito violenta, onde se mata a facadas, né? Não a tiros. Certo. Então, assim, a terra ainda reclama esse sangue, né, do Abel, né, que provocado por Caim. E por isso que se você vai analisar os 2 primeiros capítulos de Gênesis, tem a terra 1. Os 2 últimos capítulos do Apocalipse, ou seja, os 2 primeiros da Bíblia, os 2 últimos falam da Terra 2, a nova Terra, que não tem mais nada a ver com a primeira. As 2 criadas sem pecado. Agora a segunda regenerada do sangue derramado e do pecado limpa, que maculou, né? Então tem que vir uma nova Terra. Esse segundo Adão também, né? Vem também imaculado, né? O que o primeiro não fez, o segundo veio. Exato. Então a Bíblia é toda assim simbólica nesse sentido, é espiritual, e é muito profundo, e é o livro mais interessante que eu já tive nas minhas mãos. E cabe aqui a analogia de que primeiro Adão, Deus abre o seu lado e tira uma costela, e lá na cruz é aberto o lado de Jesus e sai o sangue. Então, o pessoal, muitos analistas, diz o seguinte: no primeiro Adão, o divino abre para criar a humana. No segundo Adão, o humano abre o divino para criar a divina. E assim como Deus soprou nas narinas de Eva lá no Éden, o Espírito Santo sopra sobre a igreja no Pentecostes. É lindo isso, né? É muito lindo, porque
É acostumado a ver o mundo sob o ponto de vista jurídico. Eu leio uma passagem bíblica e sou intuído a decifrar aquilo, a interpretar aquilo de uma forma. Você, sobre o ponto de vista poético e mestre de teologia, né, tem uma inclinação a dar uma outra interpretação, e assim a palavra se renova. Né, e você vê pregações do mesmo assunto, tão diversificadas e tão interessantes. Né? Muito rico, muito rico. Né? E eu sou muito curioso de ver isso, para saber até que ponto vai a licença poética dos grandes mestres, sem atacar o essencial da palavra. Que é um assunto muito palpitante hoje. Muito legal. Inclusive por causa da IA também. Né? Pois é, pessoal. Participação aqui do Dr. Gilmar. Conte comigo, conte com ele, conte com a gente. Ele é esposo da irmã Eliana e eles têm sido uma bênção ali na igreja, no trabalho do Senhor. E a gente pode voltar com outros podcasts aí com mais assuntos. Tem um assunto aí que ficou para trás que estamos analisando ainda. Vamos dar uma pincelada. Vamos dar uma pincelada nisso? Só estou preocupado ali com o horário então deixamos da bateria. Vamos ver se vai dar. Mas existem muitos assuntos polêmicos na Bíblia, né? Porque os grandes mestres também falam, e você sai com aquele gostinho de quero mais, né? Então. De definir, né? Por causa do nosso raciocínio aristotélico, né? Dos contrários, né? Para você ter um juízo sobre algo, né? Eu digo branco, você diz preto, eu digo falso, você verdadeiro. Despertar o contraditório, né? Então, você tem esse sistema como uma programação no teu cérebro, mas do ponto de vista espiritual, ele é posto por terra, viu? Porque a mulher não é oposto ao homem, o diabo não é oposto a Deus, né? Porque se o Satanás fosse o inimigo de Deus, bastava um peteleco dele e acabava com isso. Também tem isso aí. Tem mais coisa também. Eu vou deixar um gancho aqui. A ideia é falar sobre a justificação em Cristo, né? Aquela agonia, a teogonia, né? A teogonia não é de Exílio da Grécia, mas a teogonia teológica. Nossa, o crente justificado. Quem é essa pessoa chamada crente justificado? Que a Bíblia fala, a Bíblia menciona, ela cita, ele existe. Quem é esse crente? Quem é esse personagem, o crente não glorificado? Não, o crente justificado. Ele não peca mais? Ele chegou no patamar. Será que é isso que João estava falando sobre a perfeição cristã, em ter a santificação? Quem é esse cara justificado? Ele pode sair pecando, porque já sou justificado, então não posso pecar à vontade agora, já pagou meu pagamento todo. O espírito não há pecado. Então, se ele viver no espírito, né? Porque o João fala ali, né? Aquele que é nascido do espírito não vive em pecado, né? Uma pessoa fala, não peca. Outro fala, vive pecado. Vou ficar vive pecado porque... E tem os frutos da carne. Mas aí não é justificado, né? Então. O justificado pode produzir fruto que não seja do espírito. Mas depois ele decai da justificação? Esse é o ponto. E quem é esse personagem? Esse cara, ele é um super crente? Então é para se pensar. Vamos estar me assistindo aí, você pode estar mandando umas perguntas aí. E mandar também umas contribuições, se você quiser. Esses casos nem a resolve, sabia? Você pode até pensar. Mas foi muito bom. Amém. Pode dar uma palavra de despedida pessoal aí? Pessoal, eu estudei muito para me formar na área jurídica, me tornar juiz. E, inclusive, quando eu estava fazendo o concurso, eu tive uma crise moral, né? De como julgar os homens. E eu tive uma revelação uma noite. Que a justiça de Deus é uma, a justiça dos homens é outra. E eu acordei tranquilo e fui fazer meu concurso. Então, é maravilhoso você ter um ponto de vista carnal, né? Intelectual, emocional e espiritual. E você vê que eles são muito diferentes, instâncias diferentes. Não é? São instâncias diferentes. Não é tênue, não. É muito grande a diferença. Tá? Então, assim, é vibrante. Eu sou apaixonado por esse assunto. É o livro mais interessante que eu já tive nas mãos. E sempre será. Amém. Sabe por quê? Sim. Porque eu tenho o meu livro da vida, né? Mas a Bíblia é o livro da vida do meu Jesus.
É a história dele. Cristo Revelada, né? É o livro dele. E há quem não encontre ele ali, há quem não encontre, né? Misericórdia. Então, pessoal, quero agradecer aos nossos colaboradores da Rede Well, você que intercede, você que contribui, você que está com a gente, esse podcast todos, né? A nossa equipe espalhada pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Um prazer. Esse aqui já acompanhou o El, gente. Esse aqui já é o El, de coração. A gente está junto aí. Tamo junto. Muito obrigado. Você já sabe, Rede Well, a rede do bem.